Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os resultados do primeiro trimestre de 2022 de Taesa, bem como comentar aqui com vocês os destaques do primeiro trimestre de 2022 de Bradespar. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E começando aqui com Taesa, aqui temos o resumo dos resultados. A receita líquida pelo padrão IFRS teve um decréscimo de 12%, já a receita líquida pelo padrão regulatório teve um acréscimo de 36%. No final das contas, o endividamento da companhia está quase 4 vezes seu EBITDA, ou seja, com base no EBITDA, ou seja, o lucro operacional que ela está apresentando, levaria-se aproximadamente quase 4 anos para ela pagar a sua dívida. Já é um endividamento ali que você tem que ficar um pouquinho cauteloso já, porque acima de 3 vezes EBITDA já não é um endividamento tão pequeno assim. O lucro líquido IFRS foi de 559 milhões de reais. Foi um aumento de 0,7% em relação ao primeiro trimestre de 2021. E esse resultado de um pequeno aumento é devido ao seguinte: aumento de 37% na receita de operação e manutenção em razão do reajuste inflacionário do novo ciclo da Receita Anual Permitida 2021-2022 e também pela entrada em operação de Janaúba em 1º de setembro de 2021, ou seja, aumentou ali a lucratividade em razão da entrada do projeto Janaúba, bem como ali aumento da receita de operação e manutenção em razão do reajuste inflacionário. E também teve aumento de 35,9% na receita da remuneração do ativo contratual como resultado da entrada em operação de Janaúba, tá? Por outro lado, esses efeitos aqui foram compensados negativamente, por exemplo, com a alta inferior do IGPM e aqui aumento de 24,6% nas despesas financeiras. Por quê? Por causa do aumento do CDI e do IPCA, algo que está acontecendo com a quase totalidade das empresas em bolsa. Algo que é sempre importante, o EBITDA teve um aumento ali, então isso é muito importante. A margem EBITDA ficou em 86,4%, um acréscimo de 4,4% em relação ao primeiro de 2021. Então a gente percebe aqui que os resultados foram satisfatórios. O grande problema ali de Taesa é o seu preço, primeiramente, mas aqui nos resultados, a sua dívida, o seu endividamento ali já está um pouco agressivo e recentemente ela concluiu a sua emissão de debêntures ali de 1,2 bilhão de reais. Só que detalhe, no quarto trimestre de 2021, a alavancagem financeira estava pior, porque o EBITDA veio inferior ali, de tal modo que estava 4,2 vezes, agora está 3,8 vezes. Lembrando que Taesa aqui tem um ponto negativo, mas que já era previsto, né, pelo mercado, que é a redução de 50% da sua RAP em alguns contratos, e são esses contratos aqui, que a companhia já está vencendo novos leilões, então colocando outros projetos, por exemplo, como Janaúba, em operação, então isso aqui está sendo parcialmente compensado com o tempo. Como já esperávamos, aumento nas despesas aqui da companhia, despesas administrativas, com o pessoal, obviamente, quase 15% de aumento em razão de reajuste salarial, houve um aumento com serviços de terceiro e etc. A inflação aí impactando até mesmo empresas do setor de transmissão de energia elétrica. A gente tem aí que a despesa financeira da companhia totalizou um aumento, ou seja, algo decorrente da alta de juros e da inflação no país. O lucro líquido, como eu sei para vocês, teve ali um aumento de quase 1%. O resultado foi até bom, eu até esperava um resultado um pouco inferior, até por isso que o mercado reagiu muito bem, subindo aqui Taesa 1,27% e provavelmente o mercado esperava um resultado pior, por isso que houve aquela queda no dia anterior, né, ali no dia 11, lembrando que o dia 10 foi a DataX, por isso que teve ali a queda. Em relação a dividendos, lembrando que ela distribuiu 2,32 por unit, que é a TAE 11, e 77 centavos por ação, tanto por ação ordinária quanto preferencial. O pagamento vai ocorrer no dia 31 de maio. Eu tenho 1.400 units de Taesa, então eu vou receber ali 2,32 vezes 1.400, de tal modo que eu vou receber R$ 3.248 no final desse mês. Como eu disse, o grande problema hoje de Taesa é o seu endividamento, principalmente com o cenário inflacionário de juros altos, o endividamento vai ficando cada vez mais caro ao longo do tempo, então a Taesa vai ter que parar aí de se endividar e eventualmente até reduzir os seus dividendos para ter mais disponibilidade de caixa para fazer eventualmente alguns investimentos. Por isso, eu ficaria mais cauteloso se fosse você, se fosse comprar hoje Taesa pensando em dividendos, porque nas cotações atuais, a companhia não vai remunerar muito bem seus acionistas, a não ser que ela comece ali a se endividar para pagar dividendo. Aí é preocupante, né? Cabe lembrar também que esse resultado de aumento da lucratividade decorreu do investimento inferior em relação ao primeiro trimestre de 2021. A companhia investiu ali no primeiro trimestre de 2021 mais de 300 milhões de reais e nesse trimestre apenas 130, tá? Então isso aqui é importante. A companhia investiu menos, então isso acaba sendo um ponto negativo ali, não tão preocupante, mas é para você ficar esperto também, sempre acompanhando aí. Como investidor que segue análise fundamentalista, sempre estar esperto ali. Você é sócio parceiro, mas até que a empresa continue sua parceira aí também. Afinal, você tem que pensar na sua rentabilidade. Em relação a balanço, disponibilidade de
de caixa hoje da companhia? Quase 1,5 bi. Você vai falar, nossa, Luan, subiu o caixa. Ela emitiu debêntures, 1,2 bi, lembra? Então a maioria desse caixa aqui decorre do seu endividamento. Patrimônio líquido aqui, 7,2 bi. Aumentou um pouquinho o patrimônio líquido diante dessas debêntures, entraram no caixa. E a companhia segue negociando um valor de mercado de quase 14 bilhões de reais. Ou seja, aproximadamente 2 vezes o valor de patrimônio líquido. Então, hoje, comprando Taesa, você assume 2 vezes o patrimônio líquido dela. Eu, particularmente, não achei os resultados ruins. Permaneço com a minha posição, 1.400 ações, como eu disse para vocês já ali. Se você fosse lastrear apenas pela plataforma de F+, no preço teto, se você for adotar apenas o critério do Bazin, Taesa ainda seria ponto de compra aqui a R$ 40,72, porque ela está apresentando um yield nesse preço de quase 7%. Então, pensando no 6%, você teria aí preço teto de R$ 46,84. Você teria ainda margem de segurança para comprar. E eu não faço isso porque meu preço médio, perceba, é R$ 30,51. E, ajustado pelos dividendos já recebidos, R$ 24,23. Para mim não faz sentido, principalmente pelos demais fatores que eu elenquei nesse vídeo. Lembrando que hoje, Taesa está sendo negociada a uma relação valor de firma, que é o Enterprise Value, sobre o EBITDA de 7,43 vezes. Acima de 5 vezes já não é tão barato assim, percebe? Sendo que o PL dela, relação preço dividido pelo lucro dos últimos 12 meses, está acima de 6 vezes também. Por isso minha postura atual é, não vou vender Taesa, mas sigo cauteloso com a companhia. Apenas parei de comprar no momento, ao menos nas cotações atuais. Prosseguindo aqui em relação à Bradespar, ela também publicou os resultados do primeiro trimestre de 2022, lembrando que atualmente a Bradespar tem uma participação acionária 3,44% na Vale. Ela reduziu sua participação acionária, que antes era de 5,73%, e ela fez isso por meio de uma manobra contábil ali, que ela conseguiu distribuir ações da Vale para os seus acionistas, redundando num dividend yield superior a 40%. Então não fique olhando para esse dividend yield aqui que foi algo extraordinário, em razão da redução da participação acionária na Vale. O caixa da companhia aqui, 905 milhões de reais, que é justamente o lucro que ela apresentou. Ela apresentou um lucro ali de 924 milhões de reais. Lembrando que ela é uma holding que hoje só tem Vale ali no seu portfólio. O patrimônio líquido da Bradespar segue a 7,3 bi. O Eluan era de 12 bi antes, porque ela reduziu 7,3 bi, hoje é 7,6 bi, sendo que hoje ela negocia um valor de mercado de 9,9 bi, ou seja, a relação dela preço ao valor patrimonial é de 1,2 vezes, tá bem tranquilo aqui o risco. E considerando que ela tem 7,6 de patrimônio líquido e que o valor de mercado da Vale hoje é de quase 390 bi, de tal modo que 3,44 dá mais de 12 bilhões de reais, a participação acionária dela vale mais de 12 bi, enquanto o patrimônio líquido dela, bem como o seu valor de mercado é apenas 9 bi, apresentou desconto de holding. Então, como você verifica o desconto de holding aqui? Você pega os 9 bi de valor de mercado e vê quanto que falta para chegar ali nos 12 bi de participação societária na Vale. Isso dá aproximadamente 20% e temos aí então o desconto de holding da Bradespar. É por isso que o Lírio Parisotto prefere, ao invés de investir em Vale, investir em Bradespar. Óbvio, fiz até um vídeo explicitando aqui para vocês que existe ali, digamos, um risco oculto, entre aspas, não é oculto porque está publicado no mercado, que você tem que se atentar. Em Bradespar, ela tem um litígio com a Litel, que já promoveu uma condenação ali nas instâncias ordinárias de mais de 1,4 bi em valores nominais. Isso significa que valores atualizados poderia chegar a 3 bi, por exemplo, que dá mais ou menos quase o lucro de 3 trimestres ali da Bradespar. Afinal, ela tendo lucrado hoje 924 milhões, se você replicar isso por 4 trimestres, vamos colocar aqui anual, ela vai lucrar aproximadamente, se ela replicar isso, 3,7 bi, e se for apenas 3 trimestres, 2,7 bi, que pode ser aproximadamente ali o valor da condenação da Litel. A receita operacional da companhia teve um decréscimo de 47%, bem como o seu lucro acabou caindo mais de 40%, porque o seu resultado decorre de Vale. Como ela reduziu a posição em Vale de 5,73 para 3,44, o que dá aí aproximadamente 40%, que é justamente a redução da receita da Bradespar nesse trimestre, é por isso que se explica a redução na lucratividade, de tal modo que o lucro ali ficou bem abaixo dos 2,2 bi de dólares aqui do primeiro trimestre de 2021. A companhia teve um resultado ali financeiro positivo, ou seja, ganhou 14 milhões quase, decorrente das suas aplicações financeiras da posição em caixa que a companhia mantém. As despesas administrativas com o pessoal aqui da companhia não aumentaram, ficaram na casa dos 5 milhões, o que é muito bom. É uma companhia que não tem grandes custos, né? É uma holding ali. Lembrando que as ações de Bradespar preferenciais BRAP4 são as mais líquidas, tem mais de 156 milhões de reais negociadas ali diretamente de valores, é uma ótima liquidez. Já as ações ordinárias BRAP3 têm uma liquidez média diária de 3,5 milhões de reais, menos líquidas, mas as duas têm tag along de 80%, tanto as ordinárias quanto as preferenciais, e a diferença entre elas é que a BRAP4 paga 10% a mais de dividendo. E hoje, se você for olhar ali quais das duas classes de ações subiram mais, a BRAP3 subiu mais, subiu 16% nos últimos 12 meses e a 4, 8,4%. As duas estão ostentando o mesmo dividendo
dividend yield praticamente. Então, se você se importa muito com a liquidez e até mesmo com um suposto desconto por ter subido menos, você compraria a BRAP4. Agora, se você se importa com mais proteção como acionista minoritário e não tanto com a liquidez, você compra a BRAP3 porque os acionistas controladores detêm as ações ordinárias e eles não vão votar em assembleia contra si mesmo. O desconto exato hoje de holding da Bradespar em relação à Vale é de 24,1%, um ótimo, excelente desconto. Esse desconto já esteve superior, por exemplo, em 2016 já teve 40%, imagina só. Hoje está em 24,1%, o que está na linha com 2021, superior a 2020 e bem próximo ali dos anos anteriores. A companhia vai pagar ali 600 milhões de reais em dividendos, conforme anunciado no dia 29 de março de 2022, sendo 1,43 por ação ordinária e 1,57 por preferencial, BRAP4. E esses dividendos já foram pagos ali dia 10 de maio de 2022, representando um yield apenas para as ações ordinárias aqui, para a gente ter um parâmetro, de 5,9%. Como a Vale está distribuindo bastante dividendos, a Bradespar também segue a mesma linha. E aí, em relação à reação do mercado com os resultados de Bradespar, houve uma pequena alta aqui de 0,5%, seguindo a linha do Ibovespa que subiu na data de hoje. A Vale, por outro lado, caiu 1%, então a Bradespar não foi tão puxada pela Vale, só um pouquinho. Geralmente a Bradespar apresenta uma correlação positiva com a Vale aqui, né? Quando a Vale cai muito, a Bradespar é puxada junto, ou quando a Vale sobe muito, a Bradespar também sobe, por questões óbvias aqui, né? E considerando hoje o preço de Vale abaixo de R$80, negociada a uma relação preço-lucro de 3 vezes, e a Bradespar, por outro lado, com desconto de holding de 24%, negociada a uma relação preço-lucro de 1,15, algo que está extremamente baixo, estou namorando para entrar em Bradespar nas cotações atuais, levando em conta o quanto Vale está descontada hoje em relação aos seus pares internacionais, de tal modo que mesmo com aquele risco do litígio com a Alitel, estou ponderando se vou ali me posicionar um pouco em commodity por meio da Bradespar. Não é nenhuma recomendação, eu ainda não fiz isso, estou ponderando, mas é provável que eu faça, aproveitando essa queda aí recente no Ibovespa, onde você dá tiro para tudo quanto é lado e acerta qualquer coisa barata, né? E veja que interessante, a companhia está com um valor de mercado de 9,9 bi e está lucrando aí pelo menos 900 milhões, né? Vamos colocar o valor exato aqui de 924 milhões e 140 mil reais. Então, se a gente pegar ali o valor de mercado de Bradespar e dividir pelo lucro anual possível que a companhia vai acabar apresentando, projetando-se ali o seu lucro desse trimestre para os próximos trimestres, que foi ali de 924 milhões de reais, a gente tem um possível lucro anual de 3,7 bi, então a gente divide aqui desse nosso preço, que é o valor de mercado. A gente chega aí a uma relação preço-lucro de 2,7 vezes. Tá bem descontado na minha opinião. De novo, não é nenhuma recomendação, mas já vem um tempo que eu venho namorando em como se expor em commodities de uma forma mais inteligente. E eu penso que essa seja uma forma aí mais interessante. E também entendo completamente que investe diretamente em Vale, mas eu acabo preferindo aí por meio da Bradespar. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dos resultados de Bradespar e de Taesa. Você tem as duas ações na carteira, o que você anda fazendo em relação às duas empresas? Conta aqui para me dar Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!